Olá, gente! Nós vamos falar hoje de um livro chamado Minha Vida de Menina, de Helena Morning, que na verdade não era o nome original dela, mas é uma obra que vai cair no vestibular da FUVEST da USP 2022. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa obra ou tem interesse em conhecer mesmo a literatura de uma forma geral, me acompanha nessa videoaula. Essa obra de Helena Morning foi escrita entre os anos de 1893 a 1895. Então a gente consegue perceber de cara que é um momento em que tinha acabado de ocorrer a libertação dos escravos, a abolição da escravatura. Então ela retrata, é uma obra que retrata justamente esse momento de finalização da escravidão e o comportamento das pessoas nesse momento. É uma obra que se passa em Diamantina. O palco é Diamantina. E nós sabemos que Diamantina compõe, as cidades do ciclo do ouro. E a nossa personagem, no caso, a nossa narradora, no caso, nessa época datava de 13 anos de idade, ela tinha 13 anos. Então, é claro, gente, são 2 anos de obra, então você faz a conta aí. Então, quer dizer que nós vamos ter uma narradora com uma visão, eu não digo infantil, mas uma visão mais pueril, de adolescente, sobre um acontecimento enorme, que criou um impacto muito grande na sociedade. É interessante como ela observa e como ela traz essa ingenuidade, alegria, porque é uma característica da adolescência também, mas ao mesmo tempo um senso de observação muito grande, é o que a gente percebe na obra. Por ser extremamente observadora, ela vai mostrar o cotidiano da cidade de Diamantina naquela época. E é claro, gente, toda cidade do interior, principalmente naquela época, tem todo um processo, tem toda uma rotina. Às vezes, no livro, você consegue perceber que ela emite uma opinião sobre um fato ou um acontecimento. Mas, às vezes, no livro, você consegue perceber que ela simplesmente se abstém de opinião. Ela trabalha como uma narradora simples, contando o que aconteceu e ponto. É aquilo ali. Mas o que nos leva a uma determinada reflexão. Há um momento, por exemplo, no livro que ela vai falar sobre essa questão da escravidão. E o que ela vai falar sobre essa questão da escravidão? Ela vai falar que, como a abolição, ela existiu e os negros não eram mais pertences das pessoas, eles começaram a deixar de ser propriedade para serem alugados. É engraçado, porque é a mesma condição de pertence, Então, ela coloca isso como uma observação dos negros não serem mais propriedade, mas eles eram alugados por outras pessoas. Então, ela coloca isso simplesmente sem emitir nenhum juízo nem nada. Ela coloca simplesmente o que ela está vendo ali. Daí, você imagina a capacidade de observação dessa menina de 13 anos, daquilo que está acontecendo. A gente pode pensar que talvez ela não emita algum juízo de valor, justamente, eu não digo por não ter, mas por ser uma coisa muito comum naquela época. Quer dizer, a sociedade havia mudado e as pessoas estavam tentando adaptar aquele novo modelo e ela observa aquilo ali e ela não traz esse julgamento. Lembrando, ela não é uma pessoa madura, gente, ela é uma adolescente. Então, ela simplesmente retrata isso. Uma das coisas interessantes na obra de Helena Morning é justamente alguns hábitos que nos fazem refletir sobre alguma coisa. Uma das coisas que ela pontua que é interessante é a questão do relógio. Você pode falar, Liliane, mas como assim o relógio? Sim, ela relata no diário dela que só os homens possuíam relógio, as mulheres não portavam relógio. Aí você fala, Liliane, mas o que tem a mulher portar relógio, não portar o relógio? É uma forma de se analisar de que as mulheres elas se mantinham no escuro.
O tempo era importante, o passar do tempo, a noção de tempo, de cronos aí, é importante para os homens, que eram membros ativos da sociedade e deveriam se preocupar com essa questão do tempo. As mulheres deveriam ficar ali, tramitando entre o escuro e o nada. E ela relata isso no diário. Sendo uma cidade do interior extremamente católica, assim como é, por exemplo, também Ouro Preto, Mariana e assim vai. Nessa época que a gente está lidando, lembra, o diário é de 1893 a 1895. Quem definia a movimentação da cidade era justamente as práticas da igreja. E é justamente nesse modelo em que ela descreve no seu diário. Então a família de Morley era extremamente religiosa. Então tinha missas, ladainhas, novenas e todo sortilégio possível de comandos que eram ministrados pela própria igreja. Então, todas as manifestações e todas as assertividades que existiam ali, bem como os pensamentos daquilo que era certo, do que era errado, era ditado pela própria igreja. Isso ocorre com basicamente uma cidade inteira. Mas o pai da Helena não. O pai da Helena, ele era inglês, então ele teve outra criação. Então ele não se envolvia tanto nessa questão religiosa, muito embora ele se mantenha alheio até um pouco à política também. Quando o presidente Prudente venceu as eleições, o pai da Helena até comemora, mesmo se mantendo um pouco alheio ali, ele comemora, mas ocorre que Helena começa a pensar que talvez aquilo não fosse tão real, talvez aquilo ali não fosse, como diriam vocês, dá bom. Então tem essa parte também que é muito marcada no livro. Uma das coisas interessantes é que a Helena, ela foi incentivada a escrever pelo pai, aos 13 anos. A partir daí, a escola incentivou que ela mantivesse a escrita. E ela se voltou para esse meio. Então ela escrevia mais, observava mais. Consequentemente, isso faz com que ela começasse a tomar uma ampla consciência daquilo que estava em seu redor. O que faz com que ela comece também a vislumbrar, a pensar na sua condição de mulher na sociedade. Ela começa a desenvolver esse senso crítico sobre o papel feminino na sociedade. Então observa que por uma garota de 13 anos, por uma obra que tem mais de 100 anos, e principalmente, começou a chover, gente, e principalmente por um narrador observador numa época tão complexa da sociedade, ela começa a desenvolver ideias que estamos há pouco tempo verbalizando, o papel real da mulher na sociedade. Eu sei que você pode virar para mim e falar assim, Liliane, mas Simone de Beauvoir já questionava isso. Eu sei, eu não estou falando que não, eu só estou falando que aqui nós temos uma diferença enorme de idade, formação e percepção. É isso que eu tô falando. Trata-se de uma obra muito fácil de ler, gente. Ela é tranquila, ela não traz maiores dramas, porque tem obras que elas trazem um entrucamento ali, que exige da gente muita leitura. Essa obra não. Essa obra você vai tranquilinha. E eu acho que justifica sim ela ter sido uma das obras escolhidas pela FUVEST USP 2022. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, eu espero ter esclarecido alguns pontos da obra. Um grande beijo para vocês, até a próxima, tchau, gente!